E aí, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, dando continuidade ao caderno 2, nós vamos agora pegar o capítulo 3, Águas Continentais. Este capítulo será dividido em duas partes, tá ok, galera? Então tá aqui a parte 1, tá bom? Então a parte 1 com vocês. Vamos lá, quais são os objetivos deste capítulo? Compreender o ciclo da água, identificar aspectos globais sobre o consumo de água doce, reconhecer características físicas das bacias hidrográficas, entender a relação entre os rios e a sociedade, e identificar características das bacias hidrográficas mundiais e brasileiras. Ok? Quais são os principais conceitos que nós vamos aprender? De hidrosfera, que é a camada que compõe os corpos hídricos, não é isso? Rios, lagos, lagoas, oceanos e mares. O que é uma bacia hidrográfica, mais lá para o finalzinho, lá na parte 2. Regime de um rio, que é a forma de abastecimento, que pode ser pluvial, niveal ou nival, glacial e misto. Tipo de foz, que pode ser em delta e estuário. E as chamadas drenagens, exorreicas, endorreicas, arreicas e criptorreicas. Ok? Vamos lá então. Vamos uma introdução aqui. Se nós pegarmos lá a música de Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água, né? Yuri Gagarin já dizia, né? Terra é azul. Por quê? 67% do nosso planeta Terra é formado de água. 33% de terras emersas, tá bom? Bom, se eu pegar só a água, somente água, o elemento água, para poder analisar, 97% da água do nosso planeta ela é o quê? Salgada. 3% água doce. Ah, Dinara, eu peguei um litro da marca 2. Nós não estamos preocupados com valores. Eu quero que vocês percebam a discrepância que existe. Tá certo? Bom, aí agora eu vou analisar só água doce, hein? Somente água doce. Essa água doce está distribuída. 68,7% ela está em geleiras e calotas polares. 31,1% é água subterrânea. 0,3% é água da superfície. 0,9% outros. O que são outros? Os vapores, nuvens, tá certo? A água que está contida no ar, tá bom? Então, no caso, são os outros. Aí, olha bem, então você vê que a água da superfície ela é ínfima, tá bom? Só para dar ideia para vocês, as águas subterrâneas, nem todas elas estão disponíveis para nosso abastecimento, principalmente porque grande parte dessa água subterrânea, galera, ela praticamente se encontra, né, às vezes em aquíferos muito profundos. Se eu pegar aqui a água da superfície, 87% formam lagos, 11% formam pântanos e 2% estão nos rios. Ok? Muito bom. O que é água virtual? Bom, a água virtual, se a gente pegar nesse cenário, o que é o virtual? Aquilo que a gente não vê, né? Tá certo? A gente não vê, então aquilo que a gente não pode tocar, tá certo? E é aquela água que é incorporada em commodity. Essa palavra commodity, ela significa o seguinte: todo produto primário, pode ser de origem agrícola, extrativista, pesca, tá certo? Beleza? Que tem alto valor no mercado internacional. Vamos dar um exemplo aqui: café. O café que atende o mercado interno ele não é uma commodity, mas a partir do momento que eu estou exportando esse café, ele é uma commodity. Minério de ferro é uma commodity, petróleo é uma commodity, soja é uma commodity, são produtos primários que têm grande importância no mercado internacional. O preço é dado por bolsa de valores, tá certo? E essa água ela vai estar envolvida na produção. Mas só que tem um detalhe, você não vê. Por exemplo, você pega a manteiga. Eu utilizei 18 mil litros de água para poder fazer 1 quilo de manteiga. Você não viu essa água. Essa água chama de quê? Virtual. Então, ela faz parte do processo produtivo. Pegada hídrica. A pegada hídrica, ela tá ligada à questão da água virtual, tá certo? Só que aqui nesse caso, eu quero saber quando eu pego essa água virtual, eu quero saber o seguinte: toda a água que é utilizada no processo de um produto, de um determinado produto. Quanto de água aquela atividade, aquele produto ele consumiu? Isso é a pegada hídrica. Porque esse termo pegada, ele é muito utilizado também para a questão ambiental, a questão do carbono, tá certo? Por causa da questão do aquecimento global, tá bem? Então a pegada hídrica é a quantidade, é o consumo dessa água para uma determinada atividade. Agora presta atenção, eu analiso aqui a poluição, a forma que eu utilizei essa água, isso determina para nós a chamada pegada
hídrica, tá bom? Só vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. O cálculo da água virtual envolvendo a produção de carne bovina, tá certo? Ou seja, essa água virtual, como eu comentei com vocês, ela praticamente é utilizada para poder determinar a chamada pegada hídrica. Ok, pessoal? Muito bom. Bom, vamos fazer uma análise aqui o seguinte. Da água, né, no mundo, 70% da água utilizada na atividade agrícola, 20% é utilizado na atividade industrial, 10% é utilizado no consumo doméstico. Porém, é o seguinte, eu vou separar agora o seguinte, país desenvolvido e país em desenvolvimento. Esse país em desenvolvimento aqui vamos colocar como sendo um país subdesenvolvido, ok? Bom, porque no geral você vê que a atividade que mais consome água no mundo é a atividade agrícola, principalmente por causa da irrigação. A irrigação consome muita água, então para produzir alimento, o alimento que chegou na sua casa consumiu muita água. Agora observe só, os países desenvolvidos, eles consomem menos água na agricultura do que os países em desenvolvimento. Por que eles consomem menos água? Primeiro, quem produz mais alimento são os países em desenvolvimento, eles dependem mais da atividade agrícola do que os países desenvolvidos. Segundo, a atividade agropecuária nos países desenvolvidos, ela apresenta um elevado nível de tecnologia. E esse elevado nível de tecnologia, uma delas é a economia do uso da água na atividade agropecuária. Você vê que nos países desenvolvidos, o maior consumo de água está na atividade industrial. Ok? Reuso da água. Pessoal, esse reaproveitamento da água, tá certo? Eu chamo de água residuária, tá bom? Então eu vou aproveitar aquela água que eu já utilizei. A água do meu banheiro, por exemplo, tá vendo aqui? Então eu vou lá, coletei a água do chuveiro, de onde eu tomei banho, da torneira que eu fiz lá minha higiene bucal, tá certo? Eu vou fazer um tratamento dessa água e posso utilizar essa água, por exemplo, onde? Para dar descarga. Posso utilizar, por exemplo, para poder irrigar o quê? O meu jardim. Isso eu chamo de água de reuso. Agora preste bem atenção. Essa água não é água potável. Inclusive, pessoal, veio uma grande discussão o seguinte. A água é um recurso natural renovável ou não renovável? Bom, a água é um recurso natural renovável. Tá bom? A água é um recurso natural renovável. Porém, a água potável é não renovável. Ah, Dinário, mas se nós observarmos aí, tem nascente que eu consigo, dentro de 10 anos, recuperar. Só que você tem que lembrar que a nossa necessidade de água é imediata. Se você está com sede, eu não posso falar, espera 3 dias, daqui a 10 anos para beber água. Não tem como, você morreu. Certo? É tanto, por exemplo, quando uma pessoa está perdida numa mata, está num naufrágio, ficou soterrada, a primeira preocupação que eles têm é a água. Certo? Porque a pessoa precisa se hidratar. Tá bom, pessoal? Então, no caso aí que a água de reuso, ela não é uma água potável, ela vai ser utilizada para outras atividades. Bem, por falar em questão de água de reuso, esses negócios, é importante deixar bem claro que tem um decreto em Minas Gerais, decreto número 44.884, de setembro de 2008, que é o seguinte, olha o artigo 11, é vedado o lançamento de águas pluviais, águas da chuva, em rede de coletora de esgoto. Então, a rede coletora de esgoto, ela tem que ser separada da rede coletora de água pluvial. Não pode, eu não posso lançar o meu esgoto aqui. Tem muita gente que aproveita. Para não ter que construir cano, já joga direto na rede de água pluvial. Inclusive, tem muitas prefeituras que fazem galerias que circula água tanto da chuva quanto de esgoto. Você vê, as próprias prefeituras, elas não estão, tá certo, de acordo com esse decreto. Vamos fazer uma análise fria aqui, pessoal. Imaginem vocês, por favor, que eu tampei, tá certo? Houve um entupimento dessa rede coletora de água pluvial. Há uma tendência dessa água voltar. E há uma tendência da água voltar também com o seu esgoto para dentro da sua casa. Por isso que tem que ser as duas coisas, elas têm que ser separadas. Amazônia Azul. Esse termo Amazônia Azul, pessoal, foi criado pela Marinha Brasileira, tá certo? A Marinha Brasileira que criou esse termo para designar, tá certo? A área formada pela Zona Econômica Exclusiva, tá certo? Mais a nossa plataforma continental. Essa Zona Econômica Exclusiva é determinada pela ONU, são chamadas 200 milhas marítimas, tá certo? E mais a minha plataforma continental, ou seja, é uma área que eu posso estar explorando economicamente. É de responsabilidade da Marinha Brasileira,
tá certo? A proteção dessa área. E é de responsabilidade do governo federal pesquisar e dar condições de exploração dessa área. Infelizmente, essa Amazônia Azul no Brasil, ela é explorada, primeiro, turismo, que no caso restringe aqui o litoral, exploração de petróleo e, de forma bem incipiente, a pesca. Só para você ter ideia, tem países como Japão, Noruega, que vêm pescar em território brasileiro, dentro da nossa chamada Amazônia Azul. Escassez hídrica. Bom, quando a gente fala de escassez hídrica, escassez de água, a primeira culpa que eles colocam é a culpa é da falta de chuva, né? Tá faltando chuva. Coloca logo a culpa lá nas nuvens, né? Bom, pessoal, na verdade a gente não pode ficar culpando apenas a falta de chuva ou a redução no nível pluviométrico como sendo o elemento de escassez hídrica. Ah, porque a chuva não está alimentando os reservatórios, os rios, as barragens. Tá, mas nós temos que analisar o aumento populacional, contribui para isso. Olha aqui, eu peguei um gráfico que fala sobre a população mundial urbana, tá certo? Urbana, só da cidade. Que praticamente hoje a maior parte da população mora na cidade. Olha o que está acontecendo com a população urbana a partir de 1950. Olha, está aumentando. E nesse mesmo ritmo, se você observar aqui, ó, olha só, se eu pegar aqui, o consumo de água ele vinha aumentando, mas depois que a população urbana aumentou, olha como que esse consumo de água ele aumentou ainda mais. Tá certo? Se você ligar a população urbana, consome muita água, né? Então, o aumento populacional contribui para esse aumento da escassez do consumo de água, e automaticamente mais água eu estou tirando do reservatório hídrico. Então, você tem que entender que menos água vai estar indo para aquelas pessoas que moram à frente do rio. Outra coisa, desperdício. Aí você está lá, às vezes na escola, né? Quando estava lá na escola, que é uma coisa, eu vou desperdiçar essa água mesmo aqui, eu que pago mesmo. Só que você tem que entender o seguinte, aquela água que está caindo lá pelo ralo, pode ser água que está indo para sua casa. Quando você desperdiça água na sua casa, eu estou pagando. Você tem que entender que pode faltar água para você. É tudo interligado, tá certo? Então, o desperdício contribui para a falta de água. Destruição de nascentes, porque as nascentes são elas que abastecem os córregos, os rios. Olha aqui, olha as nascentes que totalmente destruídas. Automaticamente diminui, aqui no caso, a infiltração. Diminuindo a infiltração nesse caso, automaticamente diminui a quantidade de água que vem para esses córregos, não é isso? Que vão em direção aos rios. Destruição de mata ciliar, que é aquela mata, né, que circunda, margeia os nossos rios, porque quando você destrói a mata ciliar, você favorece a erosão na cabeceira, nas encostas, e nesse caso o assoreamento desses rios. E dessa forma você vai diminuir a vazão, diminuir o volume da calha desse rio. Outra coisa, pessoal, poluição, contaminação da água. Qual é a diferença de poluição para contaminação? A poluição, pessoal, é quando você lança um resíduo na água, mas as moléculas da água e do produto que você lançou não se misturam. Agora, quando há praticamente uma mistura dessa molécula que você lançou na água com a molécula de água, aí você está contaminando. Aí, nesse caso, essa água praticamente está inútil. Você não consegue beber. Então, às vezes, passa um rio perto da sua cidade lá, tá certo? E você não consegue utilizar daquela água porque ela está o quê? Contaminada. Isso provoca. Então você está com o rio e não tem condições de utilizar essa água. Tá certo? Então aqui você vê ó, lixo sendo lançado, esgoto no caso aqui doméstico, mas podemos também colocar esgoto industrial, essa questão de lava-jatos, tá certo? Oficinas mecânicas lançam esses óleos dentro desses reservatórios, né? Que vão servir inclusive para abastecimento ou da nossa própria cidade ou de cidades que estão à frente do rio. Aí que eu estou mostrando para vocês, pessoal, exatamente as principais fontes, né, poluidoras, tá certo, dos mananciais hídricos. Nós temos as embarcações, nós temos a atividade industrial, nós temos as ETAs, né, ETARs, que são as estações de tratamento de águas residuais, atividade pecuária, tá certo, agricultura, zonas residenciais, exploração de inertes que são minérios, né? Os minérios liberam sedimentos, as minas, tá certo, que liberam ácidos, são fontes poluidoras e contaminadoras da água. Ciclo hidrológico. Gente, ciclo hidrológico é a coisa mais simples que existe, não é, pessoal? Uma coisa simples, simples, simples. Esse pessoal lá do ensino fundamental 1 aprende ciclo hidrológico, tá? Então, vamos ver o ciclo hidrológico aqui. Tá aqui o ciclo hidrológico. Nós temos aqui os oceanos, nós temos os rios, os lagos, nós temos a água que está no solo, que sofre o quê, pessoal? Evaporação. A água evapora.
Nós temos aqui plantas, vegetais, que também liberam água. É a transpiração. A água evaporada e a água transpirada pelas plantas, o que acontece? Elas, por convecção, elas sobem, condensa formando nuvens. Quando essas nuvens estão saturadas, o que acontece? A precipitação, é a chuva. A água que precipita, ela vai percolar, ela vai infiltrar no solo, alimentando o que? Os chamados aquíferos, que podem ser livres ou subterrâneos. E quando o solo está praticamente com todos os seus poros preenchidos, o que acontece? Nós temos o escoamento superficial, que vai para dentro do lago, do rio e do oceano. Mas vamos deixar bem claro que os rios, o que faz um rio ser perene, é exatamente a presença de um aquífero. Tá aí, ó, a água percolou, fluxo subterrâneo, tá? Como eu disse para vocês, o aquífero, ele pode chamar de aquífero livre ou confinado. O que separa? O aquífero livre está bem próximo da superfície. Tá certo? É uma água muito mais fácil de você retirar, porém ele também é muito mais fácil de ser o quê? Contaminada. Já o aquífero confinado, ele fica praticamente separado por uma camada, uma rocha impermeável, uma rocha magmática, tá certo? Uma rocha metamórfica impermeável para um granito, um gneiss. Então, essa água é difícil de você explorar, porém também, se você for parar para poder analisar, além dessa água ser difícil de ser explorada, também é difícil de ser contaminada. O que abastece os aquíferos confinados são o topo dos morros, tá certo? Já o aquífero livre você chama aí, vulgarmente, às vezes, de lençol subterrâneo, lençol freático. Por falar em aquíferos, os dois aquíferos mais importantes que nós temos no Brasil é o aquífero Guarani, que tem a maior extensão. Pegam terras do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Porém, em volume, é o aquífero Alter do Chão, localizado lá no norte do Brasil. Falar em norte do Brasil, nós temos um rio subterrâneo, um rio com grande volume de água, que é o chamado Ranza. Tá? Esse rio subterrâneo, chamado de Ranza, ele recebeu esse nome, pessoal, por causa do geólogo indiano, certo? Professor da UNB, Universidade de Brasília, que descobriu esse grande fluxo de água subterrâneo que nós temos lá na região amazônica brasileira. Chove muito, infiltra muito, então você tem esse grande fluxo subterrâneo. Lembrando vocês, eu falei o seguinte, que os aquíferos livres são aqueles aquíferos que são mais fáceis de você captar a água, mas também são muito mais fáceis de sofrer um processo de quê? De poluição e contaminação. Por churume que vem de aterros, esgoto, inseticidas, fertilizantes, esgotos industriais, que pode também infiltrar e contaminar a água desses aquíferos livres. Aqui vocês estão percebendo um processo chamado de assoreamento, né, que é a deposição de sedimento no fundo dos vales, principalmente nos rios. Olha só, por favor, isso aqui é um lago, olha só a quantidade de sedimento. Isso aqui era para ter água, agora está ficando o quê? Com terra, tá certo? Então, que era para ser preenchido com água, está com terra. Então, você está reduzindo o volume, tá certo, desse corpo hídrico. Olha esse rio aqui, isso aqui era a largura de um rio. Então, o quê? O que era para ser água está com sedimento. Então, você está reduzindo o volume desses corpos hídricos com o processo de assoreamento. O assoreamento ocorre principalmente quando você deixa o solo desprotegido. Vamos observar essa imagem aqui de baixo. Olha só. Quando vem a chuva e você tem a vegetação, a água infiltra. Ela vai infiltrar, vai abastecer os corpos hídricos subterrâneos, né, que são os aquíferos. Agora, quando você retira a vegetação, o que acontece? Você praticamente não tem infiltração. Então, aquela água vai escorrer superficialmente, promovendo o processo de erosão, que vai liberar sedimento para as camadas inferiores, promovendo o assoreamento. Aqui está uma demonstração para vocês seguinte. Nas áreas urbanas, o que acontece? Bom, nas áreas urbanas, aqui tem comparações, na verdade. Olha só, quando você tem uma área de floresta, olha só, esses setinhos mostram a água que está infiltrando. Tá bom? Quando você desmata, o que acontece com a infiltração? Ela praticamente desaparece. Você só tem o que, pessoal? O escoamento superficial. Nesse caso, aqui quando é o asfalto, tá legal? Quando você tem um asfalto, a água ela tá praticamente só escoando. Tá legal? E olha só, o que acontece? Quando você está impermeabilizando o solo, e ao impermeabilizar, olha o que acontece com esse rio aqui na situação normal, e agora a situação desse rio praticamente quando você impermeabilizou. Não tem filtração, então o volume dos rios sobe rapidamente. Esse gráfico aqui mostra para a gente, né? Nós temos aqui o seguinte, seta, vamos lembrar que seta sempre significa para nós fluxo, né?
a espessura aqui da seta mostra para nós que o fluxo, a quantidade de chuva que chegou aqui na superfície é a mesma, porém, olha só, aqui está a superfície, tá legal? Você está percebendo que a água que está ficando no solo aqui é maior do que aqui, porque olha só, olha esse fluxo aqui está menor. Isso mostra que esse ambiente está impermeabilizado. E a água que está indo para o rio é maior do que aqui, tá vendo, pessoal? Olha como que ela está maior. Ó, aqui olha só, a água que está indo para o rio e a água que está indo para esse rio daqui. Então aqui mostra que infiltrou mais e aqui infiltrou menos. Olha só. Perceberam? Olha só essa espessura aqui e olha essa daqui. Tá certo? Então, se infiltrou mais aqui, significa, pessoal, que ao infiltrar mais, menos água está indo para o rio. Então, consequentemente, menos esse rio vai encher, vai transbordar. Olha aqui, esse gráfico aqui é danado para cair em prova. Olha só, se eu pegar a área dos quatro locais que eu estou analisando aqui, a área é a mesma, tá certo? Só que você tem que entender o seguinte, por que a vazão aqui da área urbana aumentou muito no tempo muito curto? Porque a área é impermeabilizada. Agora observe que na área de floresta, a vazão do rio não aumentou tanto, se comparado à área urbana, e ela demorou a aumentar. Por quê? Porque tem mais infiltração. E aqui está uma demonstração, né? Quando chove numa área urbana, olha só, rapidamente nós temos essas enxurradas, rapidamente a água do rio transborda, por causa da impermeabilização que nós temos da água que era para estar infiltrando. Ok, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte 1, tá certo, da aula de hidrografia, tá bom? Muito obrigado.